Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá onde ele está, e também os que estão presentes aí, e os que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8, e também pela internet e pelos outros meios de comunicação. Hoje, sábado 20 de janeiro deste ano de 2024, realmente é uma bênção e um privilégio poder saudar-lhes a todos vocês e ter companheirismo, assim ter companheirismo em torno da Palavra de Deus e seu programa, o qual programa que Deus está realizando neste tempo final. E para isso quero ler em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz: E aconteceu que quando Jeová quis elevar a Elias no redemoinho até o céu, Elias vinha com Eliseu de Gilgal, e aí desenha uma estrela de Davi. E disse Elias para Eliseu: Fica agora aqui, porque Jeová me enviou até Betel. E Eliseu disse: Vive Jeová e vive a tua alma, e não te deixarei. Desceram, pois, até Betel. E ele escreve nesta outra Bíblia, escreve: Betel é igual casa de Deus. E saindo, até Eliseu, os filhos dos profetas que estavam em Betel, lhe disseram: Sabes que Jeová te tirará hoje o teu Senhor sobre ti? E ele disse: Sim, eu sei disso. Calai-vos. Ou calai. E Elias voltou a dizer-lhe: Eliseu, fica aqui agora, porque Jeová me enviou até Jericó. E ele disse: Vive Jeová e vive a tua alma, e não te deixarei. E assim foram até Jericó. Agora isto já foi quando, no capítulo 19 de 1 de Reis, já tinha acontecido essa parte aí, que Deus tinha dito. Isso foi quando ele apareceu no assovio suave. Ele tinha dito, foi-lhe dito, Deus tinha dito a Elias. Ali não estava, Eliseu não estava aí. Ele diz, no versículo 15 do capítulo 19 de 1 Reis, ele disse: Jeová, volta pelo teu caminho pelo deserto de Damasco, e chegarás e ungirás a Azael por rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás por rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás para que seja profeta no teu lugar. Ou seja, que já quando ele lhe joga o manto em Eliseu. Vejam que o primeiro que ele encontrou foi Eliseu desses três. Encontrou o último desses três. E o encontrou, ou o achou, e joga o manto nele, lança-lhe o manto, e então aí começa essa contagem regressiva nessa última parte, ou parte final, do ministério de Elias, já para ir-se ou partir, e já começa a contagem regressiva, onde Eliseu tinha que estar de olho em Elias. Nesses últimos momentos. Agora vamos continuar lendo aqui 2 de Reis, capítulo 2, versículo 5 diz: E se aproximaram a Eliseu, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que Jeová tirará hoje o teu Senhor sobre ti? E ele respondeu: Sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Te rogo que fiques aqui, porque Jeová me enviou ao Jordão. E ele disse, ou seja, já aí, o Jordão representa a morte. E Elias já sabia que ele iria partir, iria embora. Deus já tinha mostrado isso para ele. Agora ele passaria o Jordão em seco, ou seja, não veria morte, senão que seria raptado.
o qual e isso representa os escolhidos de Deus deste tempo final que serão raptados. Não verão mortes, ou seja, passarão o Jordão em seco. Ele representa isso. Elias, e ele disse, vive Jeová e vive tua alma, que não te deixarei. Foram, pois, ambos foram. Para onde foram ambos? Para o Jordão. E aí ele escreve nesta Bíblia, escreve Jordão e escreve Apocalipse 6, do 7 ao 8. E vieram 50 varões dos filhos dos profetas e ficaram de frente ao longe deles, e ambos os dois pararam junto ao Jordão. Tomando Elias o seu manto, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para um lado e para o outro lado, e passaram ambos em seco. E quando tinham passado, Elias disse para Eliseu, pede-me o que queres que eu faça por ti, antes que eu seja tomado de ti. E aí desenha uma estrela de Davi. E ele nesta Bíblia, nesta outra Bíblia, escreve Elias, um risco Cristo. Eliseu, um risco a noiva de Cristo. Ou seja, representa, Elias representa Cristo e Eliseu representa a noiva de Cristo. E disse Eliseu, te rogo que uma dupla porção do teu Espírito seja sobre mim. E aí desenha uma estrela de Davi, escreve aí em cima Zacarias 4 e Apocalipse 11, versículo 3. E nesta Bíblia também, na outra, ele escreve dupla porção. E ele lhe disse, coisa difícil tens pedido. Se me vires quando for tomado ou tirado de ti, assim te será feito. Mas se não, não te se fará. E aí desenha outra estrela de Davi. E aconteceu que indo eles e falando, tinham uma conversação, eis aqui que um carro de fogo com cavalos de fogo separou os dois e ele subiu até o céu num redemoinho. E desenha uma estrela de Davi aí também, aí do lado. E Eliseu vendo, clamou, Pai meu, carro de Israel, e sua gente, seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, os rasgou em duas partes. Depois levantou o manto de Elias, que lhe tinha caído, e voltando-se, parou na margem do Jordão, na beira do Jordão. Podem assentar-se, por favor. Tenham a bondade. Nos diz na mensagem, Elias na trajetória do programa divino que foi a mensagem que tínhamos lido, lemos ontem, na reunião de ontem pela tarde e noite, pela tarde e pela noite, lemos uma porção e agora uma outra porção aqui, muito importante, onde nos diz, e à medida que o tempo passa, vamos ver tudo isso bem mais claro, até que se cumpra tudo aquilo que está prometido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem um lugar onde algum dia eu vou ler para vocês, eu vou ficar devendo, não tenho aqui perto, eu fiquei procurando, mas não encontrei rapidamente, e algum dia eu vou ler para vocês. Lembrem-se, é Elias numa montanha. E lembrem-se que quando vai vir um Elias, pois já foi representado no Elias anterior, ou nos Elias anteriores, que, por exemplo, pode ser mostrado o Elias, o primeiro Elias, e dizer, o Elias vai vir, e depois quando vem ou vier, não ser aquela pessoa, senão ser uma outra pessoa. Isso é Malaquias capítulo 4, diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vê? Porque quando um Elias promete que vai vir outro Elias, e esse Elias que está dizendo vai-se embora, esse vai-se embora, as pessoas não podem ficar esperando que venha o mesmo homem, venha esse mesmo véu de carne, venha para que esse outro ministério opere nessa mesma pessoa novamente de novo. Isso nunca foi assim.
Deus levanta outro instrumento, mas Ele manifesta o mesmo ministério, mas num outro véu de carne. Continua sendo o mesmo Espírito Santo operando esse ministério. O ministério de Elias para o último dia será um ministério restaurador. Está falando aqui do ministério do quinto Elias, assim como também o ministério de Elias, na sua quarta ocasião ou vez, foi o ministério restaurador, restaurando os crentes em Cristo, ao original, à origem. A original tal como era no tempo dos apóstolos, mas agora se refere ou faz referência à restauração de todas as coisas. O que viria sendo, esse quinto Elias viria a ser, porque Elias é um ministério de restauração. Portanto, vai cobrir não apenas o espiritual da Igreja do Senhor, senão que vai ter a ver com a restauração de Israel e com tudo que está relacionado com Israel e também com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a restauração à vida eterna física em corpos físicos, corpos glorificados. E para isso virá com uma mensagem que nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem Jeová proverá, nos diz, na página 16 dessa mensagem, nos diz o nosso irmão Branham, diz, página 15 lá embaixo. Tal como Joel disse, tivemos um avivamento, nós nos alvoroçamos, nos agitamos, tanto falando de chuva da tarde, temos movimentos chamados de chuva da tarde, chuva da manhã, chuva interna, chuva externa. Eu estava lendo no outro dia. Você sabe o que significa chuva da manhã em hebreu? Eu não lembro nestes momentos, eu nunca notei isso. Escapou isso da minha mente, mas chuva da manhã, a primeira chuva, significa uma chuva de ensinamento. A segunda chuva é o Espírito que vem sobre aquilo que já foi ensinado e produz a colheita. Vejam. Ele escreve aí a chuva da manhã e a chuva da tarde e desenha uma estrela de Davi. Ou seja, que isso produz essa colheita que a colheita, vocês sabem que é através, é feita, é realizada e feita através dos ministérios de Moisés e Elias. A colheita é feita no fim do século, diz aí São Mateus, no capítulo 13, onde nos fala dessa parábola. Agora continua dizendo o nosso irmão Branham, porque é que tivemos tal avivamento pentecostal, batista, todas as outras árvores colocaram seus brotinhos, tais como Jesus disse que eles o fariam. E o que é que nós produzimos, os batistas, que tiveram mais de 1 milhão em 44? Olhe para os católicos, como eles cresceram. Olhe para todas as denominações. Olhem os pentecostais. O que foi que nós fizemos? Semeamos sementes denominacionais e obtivemos a colheita denominacional. A igreja deveria estar em fogo por Deus nesses momentos. Se tivesse sido uma semeadura de semente e palavra lá atrás, teria havido sinais e prodígios, milagres, e essa igreja estaria unida em um coração, em uma mente, e estaria marchando para Sião, para o rapto. Isto é correto, isso é certo. O que foi que nós fizemos? Aceitamos mensagens intelectuais no lugar da palavra. Raciocinamos contra a palavra e todas as outras coisas. Vê o que está acontecendo hoje com muitos líderes. Precisamos voltar à palavra e faremos isso. Deus disse, restituirei, diz o Senhor, todos os anos que a oruga e o gafanhoto comeu, vai florescer no atardecer. Virá com a minha mensagem. Ele restituirá os corações, quero dizer, ele restituirá a fé dos filhos, a fé dos pais, ou para a fé dos pais. Ele prometeu em Malaquias 4 que ele faria isso, os faria retornar novamente.
7. Agora, este não é o Elias que a Bíblia fala aí em Mateus 11, quando Jesus disse, se puderes recebê-lo. João foi o Elias que haveria de vir, o de Malaquias 3. Eis aqui eu envio o meu mensageiro diante de mim. Você encontra isto em Malaquias 3. Mas lembre-se que a mensagem de Malaquias 4 vem quando o dia terrível, e o dia terrível do Senhor vem e abrasará toda a terra, e os justos caminharão sobre as cinzas dos maus. Isto nunca aconteceu depois de João, não. Se isso tivesse acontecido, então as Escrituras teriam perdido a sua veracidade, a sua verdade, pois teria dito algo que não aconteceu. Não foi assim. Passaram 2000 anos desde esse tempo e o mundo não foi queimado desde esse tempo. Não, Senhor, não foi queimado. Nem tampouco os justos caminharam sobre as cinzas dos maus. Mas, todavia, estamos esperando por esse algo que vai tomar a fé e restaurar a fé dos filhos para a árvore original pentecostal, que a oruga comeu, a oruga romana, o gafanhoto, todas as suas denominações e credos a comeram. Deus disse, eu restituirei, eu restaurarei novamente nos últimos dias e será restaurado. Deus enviará o Espírito Santo de tal forma sobre a palavra plantada que o restaurará. A palavra de Deus é uma semente que o semeador saiu para semear. Lembre-se que essa parte da colheita não foi permitida nas eras, porque diz aí que o Senhor disse não arranques, porque arrancando o joio, podem arrancar também o trigo. Continua dizendo agora, o pacto foi dado incondicionalmente a Israel, a semente natural, mudou isso e o perdeu em Êxodo 19, quando eles fizeram essa loucura de tirar a graça e aceitar a lei no seu lugar. Que erro tão alocado e enloucado que Israel fez lá. E escreve Israel, mudou, trocou a graça pela lei. Olhe, Deus, depois que ele fez o pacto com Abraão, a graça já tinha provisto um profeta libertador para eles lá no Egito, para tirar a palavra de Abraão. Lembrem-se que quando Deus disse, estando Moisés diante da sarça, eu escutei o clamor de meu povo e eu tenho lembrado da minha promessa. Antes de que houvesse, existisse alguma lei, a graça o proveu. A graça tinha provisto um sacrifício pelos seus pecados, um cordeiro. A graça tinha provisto um pacto, circuncisão já tinha sido provista antes de tudo isso. A graça tinha provisto uma coluna de fogo para guiá-los, seguindo um profeta, uma segurança de que o profeta lhes tinha falado a verdade. Era da palavra que ele estava falando, ele sabia que Deus tinha prometido isso, e ali estava a coluna de fogo confirmando isso. Que dupla segurança, amém. A graça fez isso. Agora, onde vemos essa coluna de fogo no meio da igreja neste tempo final? A vemos guiando o povo no meio da sua igreja em uma grande carpa catedral. Deus, vejam, Deus está mostrando aí que essa coluna de fogo tinha confirmado tudo o que tinham falado, os profetas tinham falado. E aí estava essa coluna de fogo confirmando isso. Tudo o que Deus tinha prometido. Agora, olha o que continua dizendo o nosso irmão William. Porquanto tudo isso está num processo, algumas vezes não se pode explicar muito para que não surjam imitações que vão afetar a igreja do Senhor. Tem-se que trabalhar e se trabalha em torno dessas promessas e então Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. De modo que Elias, na trajetória do programa divino, para este tempo final, o localizaremos onde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Monte de Sião espiritual, na
uma etapa que cabe, que toca a igreja, que é a era da pedra angular. Em outra etapa, não vai estar em outra etapa. Já esteve na sétima etapa, ou era, já esteve na sétima era ou etapa da igreja. Já terminou essa etapa. Esse ministério já terminou nessa etapa. E agora lhe cabe subir a esse ministério na era da pedra angular e o povo subir junto com ele nessa era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é um rapto espiritual que também tipifica um rapto físico que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ter. Portanto, tem que subir a uma era de adoção, a era da adoção, a era de ouro, a era da pedra angular, da qual muito falou o reverendo William Branham. Essa é a era que vem, ele dizia, a era que vem, a qual iriam subir, a igreja iria subir a ela. Como ele diz, olhem para cima, para a pedra angular. Ou seja, olhem a era que vem para cima. A pedra angular diz. Isso está em vários lugares no livro de citações. Agora, olhem o que diz nesta mensagem o mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel. Nos diz, pregado em 5 de janeiro de 2003, diz a quem caí em Porto Rico, diz. Logo, o passou para outra dimensão mais alta, está falando da visão da carpa da tenda, e logo mais na frente, adiante, lhe mostrou certas coisas, e depois o subiu a uma dimensão mais alta e o colocou numa grande carpa, numa grande tenda, num culto, ou seja, era uma reunião ou atividade onde o anjo subiu até aí, portanto, não era a sua carpa ou tenda, nem era um culto que ele estava fazendo dele mesmo, não era uma reunião dele. Ele foi num lugar onde estava acontecendo uma atividade, onde havia uma carpa ou tenda estabelecida, estavam acontecendo atividades, pois não era a primeira vez, já eram atividades ou reuniões que estavam acontecendo, e isso corresponde à terceira etapa, e essa etapa não se cumpriu no tempo do reverendo William Branham. Ele está vendo de antemão aquilo que vai acontecer mais adiante quando ele não esteja na terra, no corpo de carne que ele tinha. E nem tampouco cumpriu-se nos dias de nosso amado irmão William Soto Santiago. Isso seria mais adiante, mais lá na frente, quando ele não estivesse no seu corpo de carne que ele tinha estando conosco. Junto da gente ver, porque não se cumpriu aí. Portanto, será sob debaixo do ministério de outra pessoa que estará ungida com o Espírito Santo. Outra pessoa com quem estará a coluna de fogo estará. Não foi isso que o irmão Branham viu lá, que disse que viu que a coluna de fogo estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E esteve dizendo certas coisas lá. Vejam. Agora, continua dizendo, e estará falando-lhe, e estará usando, e Cristo estará obrando, trabalhando, e estarão vendo a Cristo, e estarão vindo a Cristo, milhares de pessoas vindo a Cristo. E depois, porque na visão da carpa tenda tem uma etapa, tem uma parte onde se vêem pessoas indo adiante, e diz que chorando com suas mãos levantadas, vê? E tudo isso ele esteve vendo aí. E depois também se estará orando pelos enfermos ou doentes quando chegar esse momento. Isto é um caso, e agora vem colocar isto aqui, ou seja, como um tipo e figura, vamos falar assim. Este é um caso, tal como o do profeta Elias Tisbita, a quem Deus lhe disse lá no Monte Sinai ou no Monte Horebe, que ele descesse e fosse, e ele foi com a voz do assovio suave, que ele fosse e ungisse Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel, e a Eliseu por profeta no seu lugar. Elias desceu do monte, e enquanto ele ia caminhando, passou por onde estava fazendo, onde vivia Eliseu, e lá ele parou, jogou seu manto sobre Eliseu, e Eliseu lhe disse, espera, que eu vá e me despeça de meus familiares e te seguirei, ou da minha família.
E aí se vê que chegou um momento aí em que ele soltou tudo e foi-se embora. Ele largou tudo e foi atrás de Elias. E isso não quer dizer que Elias não estava de olho em Elias. Certamente ele sabia, mas talvez vejam, nesse último momento, instante, Elias estava fazendo certas coisas que Eliseu não podia estar com ele. E ele tinha que estar sozinho, Elias tinha que estar sozinho. Ele esteve sozinho aí, e lá Deus lhe falou, e assim por diante, várias coisas que ele esteve fazendo, e Eliseu não estava junto com Elias. Mas aqui, já no final, quando Elias vai embora, aí sim, já não soltava, Eliseu não soltava. Olhem isto aqui, diz. E Eliseu lhe diz, espera que eu vá e me despeça de minha família, e eu te seguirei. E Elias lhe diz, ou lhe responde, o que foi que eu te fiz? Agora disso também nos fala em uma mensagem aqui, na mensagem Tempo de Expectativa, para a salvação ou para juízo, que foi pregado no dia 29 de abril de 2011, uma partezinha aqui falando disso, diz, dos três, ou seja, dos três que Deus tinha falado deles, que ele fosse e fizesse o labor ou o trabalho de ungir a Azael, por rei da Síria, Jeú por rei de Israel e depois Eliseu. O irmão William diz que das três coisas, o primeiro que ele encontra é o último de quem Deus tinha falado. E depois Eliseu mata os bois com os quais ele estava arando, e com o arado, a lenha do arado, ele prepara, faz uma comida de despedida e vai-se embora. Não deixou nada para voltar, nada para trás, não deixou ferramenta de trabalho, porque ele não voltaria para trabalhar com bois, senão que seguiria o profeta Elias, mesmo que ele não soubesse que ele era ou fosse o sucessor de Elias. E vocês sabem de uma coisa? Que eu tampouco sabia, eu também não sabia que Deus iria cumprir essa promessa dessa dupla porção em mim. Agora vejam como Eliseu lá, Eliseu não sabia que ele iria ser o sucessor de Elias, e com uma dupla porção. Agora, vejam, diz depois, mais adiante, quando Deus quis levar-se Elias, Eliseu já sabia disso. E ele já sabia, porque ele nos tinha falado para a família, ele tinha dito para a família que ele iria embora, partiria, e ele me falava que já o tempo de partir, de ir, ou seja, que de deixar esse corpo tinha chegado. Agora, olhem, mais adiante, isto aqui continua dizendo, então mais adiante, quando Deus quis levar a Elias, Eliseu já sabia disso, teve um bom treinamento de não sabemos por quanto tempo para o ministério que Deus tinha colocado nele. Se iria ser profeta no lugar de Elias, sucessor de Elias, com quem era a pessoa, seria a pessoa com a qual ele poderia aprender melhor? Ora, com o profeta Elias. E agora, vemos que quando Elias já tem que ir embora, que partir, não tinha ungido a Israel por rei da Síria, nem tampouco tinha ungido a Jeú por rei de Israel. Só Eliseu estava com ele. E em uns dias, não sabemos por quanto tempo, e depois, visitando os grupos dos filhos dos profetas, ou seja, que o relacionou bem, o apresentou bem, lhe preparou bem o caminho, o relacionou com os filhos dos profetas. E isso era o mais importante que ele tinha que preparar. Esse era o mais importante que ele tinha que preparar. Agora, vocês não se lembram quando ele disse que uma vez, numa ocasião, que esses arcanjos
tinham caminhado a América Latina e o Caribe. Agora, isso nós falaremos disso numa outra ocasião com mais detalhes, mas vejam como ele me levou e me relacionou bem, uma boa relação, me apresentou bem, preparou o caminho em todos esses lugares onde nós fomos, em toda a América Latina. E na Europa também fomos na Europa. Ele já era ele preparando o caminho do seu sucessor. Vejam como agora se fala abertamente desse mistério do qual não foi falado, não se falou abertamente antes, para que não se atrapalhasse, se estorvasse o programa divino e o diabo, o inimigo de Deus, não fizesse dano antes do tempo, o mal antes do tempo, porque o diabo fará algo que para ele talvez seja a vitória, mas será a maior derrota, a derrota maior que o diabo terá obtido ou sofrido, tal como foi a derrota grande, a qual ele pensou que tinha sido a vitória, ou tinha sido uma vitória com Cristo, ou seja, Cristo sendo crucificado lá, foi a maior vitória do Senhor e a maior derrota do diabo. Agora, antes do tempo, queriam, por um lado, queriam coroá-lo rei antes do tempo, e ele nunca permitiu isso, e por outro lado, o diabo queria matá-lo antes do tempo. Não podia fazê-lo antes, por isso ele dizia muitas vezes, não digam para ninguém que eu sou o Cristo. Guardem isso para vocês. Quando desceu do monte, falou isso para eles, fiquem caladinhos. Quando desceu do monte, falou isso para eles, fiquem caladinhos. Porque antes do tempo, vejam como no livro de Citações tem uma parte onde diz que ninguém podia tocar em Moisés até que terminasse, finalizasse sua obra. Ou seja, que o inimigo de Deus não pode tocar no instrumento até que Deus cumpra a sua obra, o seu programa com esse instrumento, com esse véu de carne. Agora olhem. Na página 17 desta outra mensagem que nós estamos lendo aqui, tempo de expectativa para a salvação ou para juízo, diz. Na página 17 diz, agora Elias lhe diz, bom, se tu me vires quando for tirado do teu meio, do meio de ti, te será concedido isso, senão não, porque ele pediu uma dupla porção. E agora muito menos Eliseu vai deixar, muito menos vai deixar Elias. E agora muito menos vai deixar Eliseu, ou seja, muito menos vai deixar Elias. E quando eles vão falando sobre estas coisas, um carro de fogo, um OVNI ou disco voador, como queiram chamar, arrebatou Elias e o seu manto caiu. Eliseu tomou e Eliseu clama, Pai meu, carros de Israel, levaram meu Senhor. Foi-se muito triste, ficou muito triste, mas ele já sabia que tinha que ir. Mas ele já sabia que ele tinha que ir, que Elias tinha que ir. E como todavia ainda nos fala a Escritura que Elias tinha lhe dito ou falado que iria ser profeta no seu lugar, mas ao pedir a dupla porção, Eliseu já sabe o que ele quer. E Elias sabe o que tem que falar para Eliseu, porque Elias já sabia que iria embora e que esse ia ser ou seria o seu sucessor. Porque Elias já sabia que esse iria ser seu sucessor, ou seja, Elias já sabia que Eliseu iria ser seu sucessor. Portanto, ele sabia o que tinha de falar para Eliseu. Portanto, é por isso que ele sabia o que ele tinha que me falar aí no hospital, que me dizer aí no hospital. Antes ele me dizia, eu ia às vezes no hospital para vê-lo, algumas vezes quando eu ia, porque, ou seja, no tempo entre quando ele estava se restaurando, depois de junho, julho, por aí, mês de agosto, ele estava se restaurando, melhorando por aí, de 2017. Porque eu ia todos os dias lá, sempre que estava no hospital, às vezes, as 2 vezes que ele ficou internado, nessa vez e na última vez quando ele partiu, foi do nosso meio, mas nessa primeira vez, em 2017, por aí pelo mês de junho, agosto, setembro, por aí, por esses meses,
E quando eu ia, uma das vezes que eu fui, ou seja, várias vezes, nem todos os dias ele me falava a mesma coisa, mas ele me falava isso. Em algumas ocasiões ele me falava isso. Vai, continua lá na construção, vai lá, fica de olho lá. Ou seja, o que tu fazes aqui? Fica lá, ele me falava. Aqui eu estou bem. As meninas, ou seja, as suas filhas, ele falava nenas, meninas. Estou bem cuidado, estou bem cuidado aqui. Estão cuidando bem de mim, estou bem aqui. Com elas que me acompanham. Agora vejam que porque elas faziam um turno e ele me mandava para lá, ou seja, tu não tens que ficar aqui, continua lá. Mas olhem o que continua dizendo aqui. Porque já chegou o momento onde ele lá já me manda buscar, me manda chamar, e agora vejam que ele já sabia que depois dessa noite não iríamos voltar a falar-nos. E tudo que nós falamos aí, vejam, aqui ele está mostrando que eles tiveram uma conversa lá, Elias e Eliseu tiveram uma conversa lá, e isso nos mostra algo muito importante, e isso esteve acontecendo nesta noite aí, de tudo aquilo que ele tinha que falar comigo e tinha que me dizer, e isso eu não sabia nesse momento que eu era essa pessoa escolhida por Deus para Deus cumprir o que Ele tinha trazido através do precursor e que era o cumprimento desse ministério sob carpa, sob tenda, o qual a igreja teria no final, estando a igreja noiva estando viva e depois a ressurreição e transformação dos vivos. Da mesma forma como Eliseu não sabia, eu tampouco sabia. Porém, Deus foi me abrindo todo o seu programa. E aconteceu comigo como tínhamos falamos muitas vezes, o irmão Brana falou isso, o irmão William também, cada um como indivíduo, também se cumpre isso em cada um como indivíduo, quando esse menino olhou-se no espelho e viu uma criança aí, e ele se mexia e a criança se mexia. E nós nos olhamos na palavra na Bíblia, vemos as promessas, vemos o que se fala aí, de que os filhos de Deus, nessa escritura de Daniel, que os entendidos entenderiam. Em Romanos, quando vimos aí a manifestação dos filhos de Deus, a terra gemendo, esperando por eles, e todas essas escrituras, e as vemos se mexendo neste tempo final, se movendo, ou seja, sendo cumpridas. Isso é uma coisa gloriosa, ver a palavra sendo vivificada, e aí no espelho da palavra dizemos, mas se esse sou eu sou essa escritura que se está movendo, mexendo, que está saltitando, brincando, saltando, olha, eu levanto as mãos, essas letras estão se mexendo, mas se sou eu, Senhor, veio aí Deus mostra para ti, para você, que você é um escolhido de Deus neste tempo final, que estariam vendo essas escrituras dessa manifestação de Deus neste tempo final, neste tempo do fim, dessa visão do Monte da Transfiguração sendo materializada neste tempo do fim, neste tempo final. Vocês são essas pessoas que estão vendo esse cumprimento também diante dos seus olhos, na frente dos seus olhos. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Assim que foi bem treinado. Tinha um bom professor, um bom mestre.
E quando pega o manto de Elias que tinha caído, que tinha lhe caído, fica de frente por Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? E era o Jordão, e abriram-se as águas novamente. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado, lá de Jericó, olhando, dizem: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Ou seja, que o Espírito de Deus que estava em Elias não perderam de vista. Os filhos dos profetas não perderam de vista. E agora sabem para onde se foi ou se moveu o Espírito Santo. Vejam que quando ele foi embora, se nos foi escolhidos de Deus, não perderam a vista do Espírito Santo, não perderam a vista ou a visão do Espírito Santo. Para onde se moveu o Espírito Santo neste tempo final? A coluna de fogo. Vejam. O anjo do pacto, o Espírito Santo, diz: agora sabem para onde se moveu o Espírito Santo, o anjo do pacto, o Espírito de Elias, que é o Espírito Santo que estava em Elias. Agora se moveu para Eliseu. E isso é muito, muito importante. Conhecer a trajetória do anjo do pacto, do Espírito Santo, conhecer a trajetória de Elias, do ministério de Elias, é muito importante, porque a cada certo tempo o ministério de Elias se repete na terra e está ligado, unido a assuntos ou questões religiosos e assuntos políticos. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, aqui neste outro que nós estamos lendo do mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel. Continua dizendo, e logo que tem que ir para um certo lugar, porque Deus lhe diz, vai a tal lugar, e ele diz para Eliseu, fica aqui, ou seja, que ficasse aí com os filhos dos profetas. Iria estar bem, mas não melhor do que com Elias, não melhor do que com o seu mestre. E dizem para Eliseu, os filhos dos profetas, e dizem, tu sabes que hoje hoje vai ser tirado do teu meio, Deus vai tirar Elias do teu meio, a teu Senhor. E Eliseu lhe diz, sim, eu já sei disso. Guardem silêncio, fiquem em silêncio. Passam para um outro lugar, Elias visita os filhos dos profetas desse outro lugar, o vão receber, e aí também recebem a Eliseu. Vejam, recebem a Elias, e como Elias vem junto com Eliseu, pois aí recebem a Eliseu, lhe dão as boas-vindas, conhecem a essas pessoas dessa congregação, desse lugar, Eliseu, e já se familiariza com ele, já o conhecem, já é alguém da família, familiar. E que formoso quando Deus cumpre a sua promessa com alguém da família ou entre a família. É um orgulho para os escolhidos de Deus neste tempo final, que Deus está cumprindo essa promessa em um dos familiares, em um do meio da família. Deveriam se sentir super felizes e agradecidos a Deus, que seja um que conhecem, que é conhecido. Agora, continua dizendo, e Deus diz para Elias, vai até o Jordão. E Elias lhe diz para Eliseu que ficasse aí. Os filhos dos profetas voltam. Os desse outro lugar também sabiam disso, que Elias iria embora nesse dia, e dizem para Eliseu, tu sabes que hoje Deus tirará o teu Senhor do meio de ti? E Elias lhe diz, sim, eu já sei disso, fiquem em silêncio. E Elias lhes diz, Deus me envia até o Jordão, fica aqui. É como dizer, fica aqui, tu ficas descansando, podes comer direito, tranquilamente, te vão atender bem. Mas Eliseu não estava buscando ficar bem, o que ele queria era estar do lado de Elias, seguindo Elias. Para isso ele tinha nascido, para ser o sucessor de Elias. Mesmo que, vejam aí nessa outra mensagem, mesmo que Eliseu não soubesse disso. Mas tinha algo por dentro dele que lhe queimava. Havia algo que tinha que ir todas as manhãs, ele tinha que ir e visitá-lo. Tinha algo que o movia até lá, a ir até lá, falar com ele, orar todas as manhãs.
Mas, já numa manhã, já então aí nessa manhã, não tinha essa conversa. Dias depois, eu vi ele ir embora. Agora continua dizendo, e quando vão caminhando a caminho, Eliseu lhe diz, não, eu não te deixarei. Onde quer que tu fores, eu vou contigo, não te deixarei. Está falando tal como Ruth a Moabita. Não me rogues que eu te deixe, porque não te deixarei. Onde tu fores, eu irei contigo. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. E onde tu morras, aí eu morrerei também. Será Ruth aí falando. Ou seja, está falando tal como Ruth a Moabita está falando com ela ali. Eliseu está falando aí para Elias, tal como Ruth a Moabita. Como Ruth, igual a Ruth. Eliseu não iria deixar Elias. E lembrem-se que Elias também tipifica ou representa Cristo. E Eliseu representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não vai deixar a Elias. Por isso nós lemos aí nesse escrito, Elias é igual a Cristo e Eliseu a noiva de Cristo. Ou seja, significa a noiva de Cristo, representa a noiva de Cristo. E nosso irmão William aqui nos diz, nos fala que a igreja não vai deixar Elias. Ou seja, a igreja noiva dirá como Ruth, não me rogues que eu te deixes, porque não te deixarei. Onde tu fores, eu irei contigo, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Assim a igreja noiva dirá para esse instrumento, dirá para esse ministério, e não o vai soltar até que receba a promessa de sua transformação. É por isso que ele dizia ali, não te soltarei até que me abençoes. Dizia aí Jacó para o anjo. E assim a igreja noiva, o Israel celestial, também não soltará ao Eliseu deste tempo final, deste último tempo, ao Espírito Santo, a coluna de fogo, a esses ministérios, porque ela já está no ponto de ser raptada, diz o irmão Branham. O qual, no cumprimento da visão da carpa, Deus está dando a ela essa fé de rapto, essa fé de transformação, e que é essa dupla porção, da qual no livro de citações, na página 69, onde nos fala dessa dupla porção. Vejam, parágrafo 597, e como o Elias foi até lá embaixo para o Jordão num dia, e o golpeou, bateu nele com Eliseu, e afastou-se para trás, e ele cruzou para o outro lado, ele veio para trás, ou de novo, com uma dupla porção ele voltou, e aí em cima escreve, dois Elias é igual a Eliseu, ou seja, a segunda porção de Elias. E quando nós batemos no Jordão com Cristo, e escreve Eliseu, risco Moisés, nós temos, e escreve barra Elias, vírgula, o Espírito Santo. Nós temos uma porção. Mas quando nós voltamos voltamos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, na volta com Cristo, no regresso com Cristo, nós vimos novamente para trás com as duas. Ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. Dupla porção. Esse foi o nosso tema para este momento. Neste momento desta conversa que nós tivemos para este momento, para esta ocasião. Igreja do Senhor, igreja noiva do Senhor. Não soltem a coluna de fogo, ao anjo do pacto, mantenha-se agarrado dela até receber a promessa da transformação, a qual vão recebê-la todos aqueles
que estão agarrados desse anjo que vem de onde nasce o sol com o selo do Deus vivo e sempre, como disse ali, ele falou de Ruth. O que Ruth fez? Ruth a Moabita fez. Não me rogues que te deixe, porque não te deixarei. E eu sei que isso, cada um de vocês, escolhidos de Deus, dizem para o Senhor neste tempo final. Uma dupla porção. Que Deus os abençoe, que Deus guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que me permite estar contigo nesta reunião, neste momento. Hoje, sábado 20 de janeiro deste ano de 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.